em conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho, deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixou o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Julia Václavic. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para você, meu caro investidor, meu caro telespectador aqui do canal, as melhores cabeças do mercado, quem faz esse mercado acontecer, para discutir as questões de maior relevância do mercado financeiro brasileiro. Seja aqueles temas que fazem a cabeça da Faria Lima, seja para onde estão indo os seus investimentos. E para debater, nós temos um tema hoje que é quente, mas o investidor eventualmente passa ao largo, mas sem dúvida quem está fazendo o mercado está olhando para isso com atenção, está perguntando, está criticando, e a gente tem alguém aqui para ajudar a responder. Nós estamos aqui com o Hudson Bessa hoje, o fundador, professor, doutor e também fundador da Escola de Negócios, a HB Escola de Negócios, para bater um papo com vocês sobre fundos de investimento e, por que não, a nossa nova resolução 75. Opa! Hudson, prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, meu caro. Foi sim. Convite teu, né? É sempre, né, bem-vindo, né? É uma obrigação estar aqui, é um prazer e uma obrigação. Convite não se recusa. Não, é um prazer recebê-lo aqui. Você já teve no formato antigo, agora a gente na TV aqui, né? Com o estúdio novo. Gostou do estúdio? Gostei, tá bacana aqui, gostei desse letreiro aqui, desse painel, muito bonito. Bacana mesmo, gostei. Parabéns. A gente tá Parabéns. mas algumas coisas não mudam, né? A gente ainda continua aqui puxando aquelas perguntas, colocando o dedo na ferida, né? Que é o que a gente precisa fazer para esclarecer o investidor, para trazer os bons debates para o mercado, né? E a gente está indo para 175, ela traz uma série de novidades. Você que acompanha o mercado de fundos, que gosta desse mercado, assim como eu, o que a gente tem de novidade bacana nesse novo modelo, nessa nova instrução reguladora para o mercado de fundos de investimento? Vamos falar um pouquinho então da 175, então. Mas vamos falar, para começar, falar da perspectiva do investidor, né? A perspectiva do investidor é que é importante, né? Bem, primeira coisa, o instrumento continua um veículo coletivo de investimentos, como sempre foi, né? Ou seja, vários investidores compram cotas, aportam seu dinheiro e aqueles recursos que foram colocados no fundo são geridos em conjunto. São geridos como se fosse uma grande piscina de recursos, você vai todos os recursos lá e o gestor profissional vai tomando as decisões de investimento e isso vai valorizando a cota. Esse instrumento não muda, é a mesma coisa de sempre. O que muda? Muda coisas que o investidor não vê tanto, mas que, porém, fazem bastante diferença no dia a dia da gestão, tá? Então, vamos começar por um primeiro aspecto que, até a resolução entrar no ar, a gente estava acostumado a um fundo, uma cota. Na verdade, agora um fundo vai poder ter classes de cotas.
Então, em um mesmo fundo, você vai poder comprar uma classe de cotas ou outra classe de cotas. Então, o Felipe pode comprar um fundo A, por exemplo, ele pode ter uma cota A1 e uma cota A2. Uma classe A1, uma classe A2. A classe A1, por exemplo, ela tem uma determinada característica de perfil de investimento. Ela, por exemplo, pode comprar papel renda fixa longo, e a classe A2, por exemplo, não pode comprar papel renda fixa longo. Então, são duas classes, Felipe, tem duas classes de cotas. Tá? Uma classe ainda pode se quebrar em subclasses. Então, por exemplo, Felipe pode estar na classe A1, subcota sub1. Eu posso estar na sub2. Qual é a diferença da sub1 para a sub2? A taxa de administração, por exemplo. Aí você pode perguntar, nossa, que complicação, né? Para que tudo isso? Bem, para o gestor, na verdade, ele tem um fundo que está consolidando duas classes e talvez 4 subclasses. Para ele, tem muito mais transparência do negócio dele. Para você está comprando uma subclasse como você sempre comprou. Mas em termos de governança para ele, quando tudo estiver implantado, né, Felipe? Porque isso é uma mudança que, ó, a própria CVM tem dito que a expectativa é de você ter aí 1 ano e meio de agora 1 ano e meio a 2 anos e meio de adaptação. Então, assim, quando tudo estiver completo, a gente vai ter uma governança melhor. Uma questão importante se colocar: não há confusão patrimonial entre as classes. Então, o nosso exemplo aqui, a classe A1 e a classe A2, elas têm patrimônios segregados. E um problema que aconteça na classe A2 não afeta a classe A1 e vice-versa. Isso significa que, para os gestores e administradores, e nesse caso mais os administradores, a gente aqui tem um trabalho adicional, que é ter um patrimônio segregado, controles segregados para evitar confusão patrimonial. Evitar em qualquer momento, não só a confusão patrimonial, como que alguma coisa que aconteça em uma classe contamine a outra, né? Então, a gente tem uma governança que vai ter que ser aprimorada, mas que vai criar para o negócio maior transparência. Você vê o seu negócio, você vê aquele fundo com as suas classes, você consegue ver como um negócio. Tem gente que diz que no limite, uma casa menor pode ter um fundo com diferentes classes. Agora, qual que é a diferença, por exemplo, dessa estrutura com um gestor que vai montando um fundo para cada público? Que é o que a gente costumava fazer aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, já era comum ter classes de cotas diferentes. Aqui a gente tinha esse modelo de, olha, eu vou montar um fundo, se eu quiser distribuir um fundo para outro público, eu monto outro, ainda que, eventualmente, eu compre cotas do primeiro. Agora a gente está indo para um modelo que não, você coloca tudo isso num pacote só e fragmenta via classes. Qual que é a vantagem? Você comentou de governança. Qual a vantagem para o gestor dessa mudança de modelo? A gente tem, primeiro, uma questão de custo, né? Porque como é que é o modelo atual? O modelo atual é você cria um fundo e aí você cria fundos de cotas. Aí você tem fundo de cota 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor, o fundo 1 tem uma taxa de administração de 2%, o fundo 2, 1,5%, o outro vai ter um outro meio. Vamos supor, aí começa do varejo para o private, na taxa mais cara no varejo, a taxa menor no private, né? Você tem 4 auditorias para fazer, você tem mais boletagem para fazer, então você tem e além de tudo você fica com um negócio que meio que você não dá muita transparência, o próprio gestor, né? Você tem uma estrutura aqui que é um fundo aqui e um monte de FIIs aqui pendurados e tal. Agora não, você vai ter tudo num único fundo, onde você vai conseguir ver tudo. Para o investidor, hoje, ao invés de você comprar uma cota de um FIC, que é o normal, né? Quando você chega lá no qualquer banco grande, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e tal, você muitas vezes, se você olhar, pegue o seu extrato, ou dá uma olhada no site, você vai ver, fundo de investimento em cotas X, por exemplo. Você compra um fundo de cotas, esse fundo de cotas compra outro fundo. Agora você vai comprar, por exemplo, uma subclasse, a subclasse do fundo X qualquer. Essa subclasse vai ter o seu prospectozinho, bacaninha, vai ter a sua lâmina, bacaninha, vai ter o seu regulamento, bacaninha. Como se fosse um FIC, mas agora faz tudo parte de uma entidade só. Você vê melhor, né? Então você tem para o gestor, além de você conseguir olhar melhor o seu negócio, tende a ter, quando tiver tudo implantado, uma redução de custo também. Pois, isso é um ponto muito importante, porque um problema que a gente tem hoje para uma asset pequena, por exemplo, se ela quiser, é normal você querer atuar em várias estratégias, né? Então, se você quer ter um fundo multimercado, fundo de ações, fundo de renda fixa, ou mesmo dentro do fundo multimercado, você quer pegar um público mais arrojado, menos arrojado, você tem que montar um para cada, aí você vai pagar uma taxa mínima para cada,
você vai pagar com dinheiro para cada. E isso vai engordando o custo, né? E aí o volume mínimo para você emplacar um fundo no mercado acaba crescendo. Você acaba tendo só 4 fundos para conseguir fazer um volume mínimo, né? E aí, com isso, esse movimento que já tem acontecido nos últimos anos de criar mais assets independentes deve até aumentar, né? Porque você tem um aparato regulatório que, de certa forma, vai drenando esse custo, como você comentou. Agora, aí tem um ponto que eu já vou puxar uma outra conversa, que é a questão também da responsabilização. Hoje nós temos no mercado 900 e tantas assets, né? Desde assets de centena de bilhão a asset de milhão, né? E qual é hoje a responsabilidade de um gestor na regra atual? Ela é muito baixa. Um gestor, basicamente, ele abre a sua portinha, abre o fundo e faz a gestão do negócio. E a responsabilidade é compartilhada, é solidária com o administrador, que são instituições financeiras de maior porte. Então o gestor, ele hoje basicamente é quase que um falando de maneira assim mais genérica, quase que um supervisionado do administrador. O administrador tem a obrigação de ficar supervisionando o gestor, e se ele fizer alguma coisa meio que está meio fora do quadrado, você, volta aqui para o quadrado. Agora não. Com a nova regulação, as responsabilidades passaram a ser bem mais melhor distribuídas. O que eu quero dizer com isso? O gestor, por exemplo, se ele tem a responsabilidade, por exemplo, a responsabilidade de contratar o distribuidor é do gestor. Se o distribuidor fizer alguma coisa errada, o gestor ele é que contratou. O gestor tinha, por exemplo, quando ele faz um enquadramento, por exemplo, a responsabilidade de enquadramento é dele. Antes, se ele desse problema do enquadramento, o administrador respondia junto. Agora, o administrador só viu que tem um problema, pede para acertar, avisa a CVM. Não é responsabilidade né? Não tem responsabilidade solidária. Isso faz com que o que aconteça? O gestor vai ter que estar melhor preparado. Porque a gente sabe como é que funciona a vida, né, Felipe? Mas já que o Felipe, no final das contas, vai responder por isso, eu posso fazer mais. Qualquer coisa o Felipe vai ter que resolver, né? Agora não. Então, nessa situação, alguns gestores talvez pensem, será que faz sentido? No mínimo vou ter que contratar alguém para fazer esse trabalho para mim. Vou ter que pagar esse trabalho. Então, assim, o que você está falando faz todo o sentido, mas a responsabilização do gestor, que agora é maior, talvez não vai levar alguns gestores a pensar até onde faz sentido. Porque são duas coisas, né? Uma coisa é custo, a outra é risco, né? Porque se der algum problema, você vai ter que arcar com o custo do problema também. Além de imagem, uma série de coisas. Então, faz sentido? Vamos ver, são 900 gestores, né? Será que faz sentido? Isso é que a gente vai ter que ver. Então, esse outro eixo, que é a melhor distribuição, o melhor compartilhamento de responsabilidade, é bastante importante também na regulação. É bastante importante e deve estar criando, e vai criar algumas mudanças também no mercado, eu acho. Isso deve mudar, por exemplo, o mercado de administradores, né? Porque hoje você tem 3 ou 4 administradores que são vinculados aos grandes conglomerados bancários ou nacionais ou estrangeiros, e tem um monte de pequeníssimos administradores, que é aquele cara que presta serviço para um FDIC menor. Isso. Essa dinâmica deve mudar. A gente deve ter um mercado mais parecido com o que era de gestor, antes, com alguns players médios entrando nesse mercado, que a exposição de risco fica mais na mão dele, né? O que acontecia antes, você comprava um ativo, o gestor comprava um ativo, eventualmente não com a diligência mais precisa, e depois a responsabilidade era do administrador. Perfeito, Felipe. Perfeito. O que aconteceu nos últimos anos? O ser humano faz conta, né? O ser humano no mercado financeiro faz mais conta ainda, né? O que aconteceu com o tempo? A regulação, principalmente, vamos pegar nos chamados produtos estruturados, né? FDIC, FIP e fundo imobiliário. Né? O que é um produto estruturado? Um produto estruturado é aquele produto onde você tem, com certeza, um ativo mais complexo. É um ativo que a seleção é mais complexa, a aferição de risco é mais complexa, a estruturação, muitas vezes, é complexa. Nessa situação, com o tempo, a regulação, felizmente, isso é um bom sinal, ela foi levando a régua. Você não podia mais fazer um FDIC de qualquer jeito, não, você tem que ter
determinados procedimentos de governança, de gestão de risco e tal, o produto foi ficando melhor. Felizmente, isso é bom para nós, né, investidores. Contudo, alguns administradores olharam para isso e olharam assim, uai, pô, mas peraí, esse negócio está mais complexo, está difícil de aferir o risco disso, e eu ainda tenho que ficar responsável se der problema? Numa estrutura que eu nem conheço tão bem, que é o gestor que conhece bem essa estrutura? Bem, sabe de uma coisa? Prefiro não brincar disso. Vou ficar de fora disso. Ao fazer isso, Felipe Hudson tem um fundo. Eu queria botar o fundo para administrar aqui, ó. Não estou fazendo mais esse negócio, só faço para quem eu conheço muito bem. Você está novo no mercado, ou muito pequeno, não te conheço, não vou fazer. Sobra o quê? Vamos bater uma porta de outra pessoa, né? Um outro administrador menor. Nada contra, tem excelentes administradores de porte menor. Mas, como alguns negócios começaram a descer, começou a ter uma oferta, né? Ou melhor, uma demanda maior para o serviço. Começaram a também surgir alguns administradores que não têm o mesmo nível de diligência, né? E aí, obviamente, também tendo uma porta, alguém olha, pô, tem alguém ali que topa fazer algum negócio. Então começa a vir alguns negócios também. Então, assim, quando você melhora a responsabilização, esses players tradicionais, vamos chamar assim, e médios muito bons também, e até alguns pequenos muito bons, é a questão da seleção adversa, né? Começou o mercado, muitas vezes, começou a, digamos assim, dar asa para alguém que não estava tão preparado, vamos colocar dessa maneira, tão preparado para prestar o serviço. Quando essas pessoas que são tradicionais, que investiram mais recursos em sistemas, investiram mais recursos em processos, olhavam e viam que aquilo não compensava o risco, agora elas vão olhar e vão dizer o quê? Compensa o risco. Então a tendência é que alguns fundos que estavam indo para alguns administradores que não tinham a mesma capacidade de prestação de serviço devem começar a, não vou dizer migrar, mas você passa a ter uma opção melhor. Porque algumas portas estão se abrindo para esses produtos. Então, a tendência é que para o mercado tem um ganha-ganha. Em que sentido? O administrador agora vai ter mais administradores oferecendo serviço, desses administradores são, digamos assim, mais bem preparados, portanto, podem prestar um serviço melhor, o que deve também reduzir, na média, o risco para o investidor. E não digo aqui que tenha um risco, porque não, estou dizendo que é natural do mercado. Se o mercado fecha uma ponta e essa demanda vai para algum lugar. E algumas pessoas, quando olham a demanda, às vezes não estão bem preparadas, mas resolvem prestar o serviço. Acontece, né? Qualquer mercado é assim. Essa dinâmica deve subir um pouco o sarrafo para o gestor? Com certeza, com certeza. O que vai acontecer é que algumas estruturas de gestão que estavam num determinado tipo de administrador, que tinham um determinado sarrafo de qualidade, quando quiserem migrar para o outro, vão ter que aumentar também o seu sarrafo para poder... Então, essa conversa, até a gente aqui conversando, tem gestor que não sabe muito bem de controle de risco não, né? Vamos lá. Sabe, eu gosto dessas perguntas, porque é engraçado. O mercado financeiro é muito engraçado, né? São todas pessoas muito bem preparadas. A gente conhece várias pessoas lá da USP, tá? Aqui na Faria Lima, pessoas todas muito bem preparadas e tal. E aí parece que, assim, em qualquer situação, alguma coisa, com gente tão bem preparada, só pode ser tudo muito bom, ou então o cara não quer fazer bem feito, é falcatrua. Não é. Em qualquer ramo tem gente que trabalha bem, tem médico bom, médico médio, médico ruim. Né? Tem veterinário bom, tem arquiteto. Né? Também é assim no mercado. Tem gestores bons, médios e não tão bons, vamos chamar assim. Acontece em qualquer um. Todo mundo tem negócio assim. A economia é capitalista, todo mundo tem o direito de tentar empreender. Infelizmente, alguns não estão bem preparados. Os que não estão bem preparados, a gente espera que o mercado, com o tempo, os puna, né? Então, sei lá, quais são os dois níveis de punição, né? Se você cometer algum crime, alguma coisa realmente que está fora do perímetro regulatório, você vai se ver com a Anbima ou vai se ver com a CVM, né? Agora, se você não fizer bem o seu serviço e você começar a ter rentabilidade ruim, rentabilidades ruins e tal, quem vai lhe punir é o investidor que vai sair. O investidor não fica. O investidor de fundos, o que a gente nota é o seguinte: qual é o limite de tolerância de um investidor para uma rentabilidade ruim de um fundo? 3 a 4 meses. O fundo ficou 3 a 4 meses indo mal,
no quarto ou quinto o investidor já sai. Principalmente quando a gente fala de private, de profissionais, alguns qualificados de maior grana. 3 a 4 meses o cara sai. Até porque, na minha opinião, e aí fazendo aqui uma extensão da conversa, né? A gente vende mal o produto. A gente diz assim, ó, um fundo multimercado, estratégia bacana, super redondinho. Tá? Como é que é o fundo? Ó, é um fundo multimercado que vai bater 130 do CDI, entendeu? E liquidez do fundo é D+1. Pô, peraí. Você vai fazer uma estratégia bacana, primeiro, você vai querer ser comparado mês a mês com o CDI numa estratégia de longo prazo? Faz sentido você se amarrar com um indicador de curto prazo? Pô, faz sentido pagar em D+1? Você montou uma estratégia que é uma estrutura bacana, uma estratégia bacana. Então você vende isso. Você passa um mês sem entregar 130 do CDI, 2 meses sem entregar 130, 3 meses, e abaixo de 100%, né, para dar, né? Terceiro, 4 meses, o investidor olha para você e naturalmente fala, mas Felipe, vem cá, peraí, quando é que você vai dar o 130? Porque eu já estou 3, 4 meses aqui rodando abaixo de 100% do CDI. Aí ele sai. Então assim, a gente também, como indústria, né, eu digo você, nós do mercado financeiro, a gente também como indústria, olha e fala assim, eu acho que a venda também não é essa. Se você tem um produto sofisticado, uma gestão mais sofisticada, primeiro, não deve se vender. Como assim? Eu vou dar 130% do CDI. Peraí, em que período? E essa quer se comparar com o CDI mesmo? Será que não é melhor inflação mais alguma coisa? Será que não é melhor fazer um benchmarkzinho, compor de bolsa com uma taxa de juro longo, uma taxa... Mas é realmente o CDI que você quer? Que vai seguindo tão pertinho assim os ciclos econômicos, o dia a dia? Né? Depois, D+1 numa estratégia como essa faz sentido? Né? Então, essas são questões que eu acho que assim, tem muito a ver com a nossa venda mal feita, né? que atrapalham muito o nosso próprio desenvolvimento da indústria. Né? Nesse caldo você ainda pega alguns gestores, aí voltando ao nosso início da conversa, que infelizmente não estão tão preparados para o nível de sofisticação no mercado. Né? Você vê, por exemplo, a gente tem uma situação no mercado, aliás, vocês fizeram até deram informação para algumas matérias muito boas sobre essa questão. Vocês com dinheiro, não deixar, né? Da questão do crédito, né? Quando o crédito apertou. A gente teve Americanas no início do ano, quando o crédito deu um ruído grande no crédito e tal. E aí você tem alguns gestores mais posicionados em crédito com D+1 para resgate. E aí quando você vê, o que acontece a carteira? É uma carteira bastante concentrada em crédito. Em crédito sem tanta liquidez. Complica. Isso não é um fundo para você dar resgate em D+1. Isso é um fundo que você vai pedir D30, D60 para dar resgate. Alguma coisa assim. Né? Então, assim, agora, mais uma vez, mercado é mercado. Se você monta estrutura, você quer pagar um pouco mais no renda fixa, tem que botar crédito na carteira. Senão, você vai ficar igual o CDI que todo mundo não dá. Então tem que botar um crédito na carteira. Se você bota 30 dias, 60 dias, o investidor olha e diz, não quero. O que faz o empreendedor que Coloca longo. Fia papel longo e deixa o resgate no curto. Aí, quando o mercado abre o bico, dá esse problema, né? Você deixa 30% da carteira em curto, que você fala, mas eu não vou tomar 30% de saque no mês, né? Se eu começar a tomar saque, eu dou um jeito. Aí, só que de 2019 até hoje, a gente teve 3 ondas de saque. Mas isso aí. Todos os gestores não tinham como saber. O que é outra questão. Você falou, tem gente que não sabe calcular bem o risco. Aí vem uma outra coisa, Felipe, que é verdade. Por mais que a gente estude, tal, e é fundamental, a teoria é fundamental, a prática ensina muito. Quem nunca passou por uma crise de crédito, por uma crise de bolsa e tal, não sabe muito bem como é que a coisa funciona. E a gente aqui tem uma questão que o Brasil velho, desde 2017 até ali basicamente 2019, né? E aí depois teve o 20 com pandemia, mas o mercado voltou muito rápido. Mas teve gente que nunca viu crise assim, né? Teve gente que entrou no mercado ali em 17, 16, quando já estava baixo, e veio só ganhando dinheiro, né? Taxa de juro baixa, bolsa bombando e tal. E aí o que acontece é que você tem de um lado um investidor
que olha e está querendo o quê? Eu quero mais risco, porque o risco está pagando bem. Quer dizer, eu quero mais retorno, então estou aceitando, entre aspas, estou aceitando mais risco, né? E aí demanda força oferta, né? A pessoa, opa, vamos ofertar. Tem gente para comprar, vamos ofertar. E aí vem aquele negócio meio que parece que é o moto perpétuo, né? Vai ficar a vida inteira. Não vai acontecer, o mercado está muito bom, os fundamentos estão muito bons, a coisa está andando muito bem, o mundo está muito bem. E aí vem, por exemplo, uma pandemia, né? Americanas, por exemplo. Pô, eu sempre falo, tem gente que diz, poxa, o cara tinha Americana. Dependendo da política de investimento dele, não, assim, Americana não vai AAA, pô. Como é que alguém vai... porque Americana... Mas peraí, né? A Americana não tinha nada contra. Era uma fraude. Aquilo é fraude, né? Tá? Ninguém sabe o tamanho, quem foi o culpado, mas ninguém discute mais que foi fraude, né? Então, assim, acontece. Essas coisas acontecem. Então, assim, se você quer fazer um fundo de crédito, veja direitinho qual é a estrutura do seu passivo, vê como é que o seu passivo se comporta em um momento de estresse. A Ambima tem uma regra de gestão de liquidez muito boa, que cruza ativo com passivo. Então, dá uma olhadinha na estrutura do seu passivo, faz um teste de estresse periodicamente e ajeita a liquidez da carteira para esses momentos. Porque aquela história, né? Crise não é dar aviso, né? Se desse aviso não seria crise, né? E gestão de risco também é trabalhar com probabilidade. Americanas, não... Quem poderia imaginar que com Americanas aconteceria isso? Provavelmente ninguém. Quem falar agora que já sabia é mentira. É mentira. Mas qual a probabilidade acumulada dentre todas as empresas AAA de alguma apresentar um problema em determinado range de tempo? Aí não é tão desprezível. E aí o gestor precisa fazer essa conta, precisa equilibrar essa conta e, sobretudo, precisa ter a carteira diversificada para comportar esse tipo de prejuízo. Lógico. Você tem que ter o... Em crédito, diversificação é tudo investimento, né? Pronto, aqui a diversificação é o nosso mantra. O último almoço grátis. Faça diversificação e tal. Agora, em gestão de crédito é fundamental. Fundamental, porque é o que você falou. Assim, se a gente pegar ao longo de 30 anos, a gente vai ver eventos de crédito em empresas grandes. Eles não são eventos de crédito em empresa grande, chama empresa assim famosa, né? Uma AAA, um AA, uma coisa tipo. Não são coisas que você diga assim, nossa, aconteceu, mas não podia. Não é dogmático, isso não é dogmático. Se você pegar em 30 anos, você vai ver que algumas empresas AAA, AA tiveram problemas, né? E independente de ser 2008 ou independente de ser 2020. Aliás, eu estava pensando nesse negócio, eu estava dando um livro, eu estava pensando nesse negócio, né? A gente, se for ver, de 2008 para cá, a gente teve... 2008 não. A gente teve crise de bolha em 2000, 2008 crise financeira e 2020 a gente teve Covid. Se a gente for ver, no século... Botar no século 21... Coloca .com aí no começo, então em 20 anos... Bolha.com é .com então. .com, 2008 e 20 são 3 crises. Não são 3, são 3 mega crises. Nesse século, já tivemos 3 mega crises. Né? 2008 foi comparado com 29, né? A crise de 29. O .com, muita gente não lembra, mas na época foi uma belíssima de uma crise. Foi um fuzuê danado, né? E agora, 2020 dispensa comentários. Né? 2020 todo mundo lembra, dispensa comentários. Então, assim, as crises estão acontecendo e estão acontecendo cada vez mais rápido. Está acontecendo assim, diria que os cisnes negros estão aparecendo com uma frequência bastante, né? Assim, daqui a pouco não vão mais ser tão cisnes negros no conceito de cisne negro, né? Você, como você falou, começa a colocar um componente na sua distribuição de probabilidade que é o seguinte, os eventos estão mais frequentes, né? A economia está mais complicada, né? A gente vive de auxílios não, mas a gente vive ali de anestésicos desde 2008, basicamente, né? Não conseguiu tirar até hoje todos os pacotes de 2008, aí veio pandemia, veio mais pacote de auxílio, não sei o quê, pacote de ajuda e tal. Pacotes necessários, não estou dizendo que não são necessários, mas a verdade é que a gente não consegue tirar a economia realmente dos aparelhos, né? A economia funciona ainda
com alguns aparelhos. Ah, não são todos aqueles aparelhos, mas a gente não conseguiu desmontar todos até hoje, né? Estava desmontando os de 2008, veio 2020. Aí, pô, bota o tubo, né? Aquele personagem antigo do Jô Soares, bota o tubo. Aí agora vamos começar a tirar, mas aí tem que, opa, como é que tira? Aí vem inflação, vem não sei o que e tudo mais, né? Agora a gente está tentando subir juros, seria tira o tubo, né? Mas a gente ainda não... E aí vem outro ponto, né? A gente ainda não sabe qual vai ser a real consequência desse fluxo. A gente tem, como você comentou, tem 15 anos vivendo de anestésico. Quando a gente começar a baixar a dose de morfina, para onde isso vai? Não, mas isso é um ponto, Eu viro e mexo e penso nesse negócio, caramba, porque toda vez, eu não sei se você vai lembrar, em 2013, o Banco Central, o Ben Bernanke, anunciou que ia aumentar o juro, ia tirar um pouco dos anestésicos. Blá, 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 o mercado caiu. Não é nada disso, aí volta, né? Aí tentou-se alguma coisa em 2019, menos mal. Aí veio uma crise, até veio uma crise de crédito também aqui no Brasil e tal. Aí veio 2020. Ou seja, tudo muito devagar, né? Porque é meio que você falou, parece que o paciente, quando você começa a tirar a morfina, você vê que ele começa a desmaiar. Aí você, opa, peraí, bota de novo, porque a gente não sabe exatamente a extensão do como é que está o paciente ainda. Precisamos entender um pouco melhor. Para entender, tem que deixar ele de pé, não pode deixar ele cair, né? Parece que é um pouco disso, né? Mas eu espero não ter me desviado aqui do negócio de fundos. De jeito nenhum. Estamos batendo esse papo com o Hudson Bessa sobre o mercado de fundos e tudo que o tangencia, trazendo para vocês o que a gente costuma prometer, as melhores cabeças do mercado, montando e contando como o mercado financeiro brasileiro é montado. Sempre para você, audiência, investidor, sair daqui um investidor um pouquinho melhor do que entrou. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Você com Dinheiro. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor.
Olá pessoal, estamos de volta aqui com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre Com Dinheiro e BMC News, trazendo para vocês as melhores cabeças do mercado para debater o que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. E hoje nós temos ninguém mais, ninguém menos que o Hudson Bessa aqui para debater sobre o mercado de fundos com a gente. E a gente comentou um pouco de 175. Nessa resolução tem uma questão interessante de readequação de riscos, de quanto de risco cada perfil, cada classe de cota toma. E essa discussão não poderia vir no momento mais adequado. Recentemente a gente teve um caso que foi muito emblemático de um fundo com um patrimônio líquido substancialmente negativo. O que acontece com um fundo que tem um patrimônio líquido marcado tão negativo? O que acontece com o cotista e o que vai passar a acontecer quando as classes forem distintas? Tá, então vamos falar então, Felipe. Até hoje, né? Bem, vamos dar um passinho atrás, né? Esse novo marco regulatório de fundos de investimento, ele surgiu por conta da Lei de Liberdade Econômica, né? É muito engraçado isso, mas esses fundos líquidos que a gente compra, a gente não tinha uma lei específica. Eles viviam ali, tá, papai, e aí a CVM regulava, mas não tinha. Como fundo imobiliário, você tem a lei lá, tem uma lei específica. Não tinha. Aí veio a Lei de Liberdade Econômica e criou o condomínio de natureza especial, que é um fundo, é um condomínio de natureza especial, né? E aí, a partir de agora, os fundos, eles vão poder, até hoje, vamos botar primeiro hoje, um patrimônio líquido negativo. O que acontece? Felipe, deu um patrimônio líquido negativo de 100 milhões, vamos supor. Tem quantos cotistas? Tantos cotistas. Rateia os cotistas na proporção das cotas e você, Felipe, vou precisar de R$2.000 seus para poder pagar aqui essa conta do fundo. Hoje é assim, você tem uma responsabilidade ilimitada, tá? Com a nova lei, né, Lei de Liberdade Econômica, foi possível criar a responsabilidade limitada para o cotista. Então vão ter fundos aonde a responsabilidade será limitada. Tem que estar claro no regulamento, tá? A responsabilidade é limitada e neste caso, se o fundo quebrar, tiver um patrimônio negativo, você entra num procedimento de insolvência, né? Então entra lá como se fosse uma falência. É que não é uma falência, é um outro procedimento, como se fosse insolvência civil. Entra num rito de insolvência que está lá no Código Civil, lá que você entra lá no rito, e aí vai entregar isso, entregar aquilo, um rito que já existe hoje, não é novidade para fundos. Então, você vai ter responsabilidade ilimitada, como hoje, que pode chegar para você um boletinho para pagar um prejuízo do fundo, ou limitada, só tinha tanto de cota, perdi tudo, acabou, né? É bom para o cotista, óbvio, né? Fica mais parecido com o mundo, isso era uma coisa que gringo não gostava, tá? Porque eu olhava, como assim? Ilimitado? Não, mas aqui nunca vai dar problema. Não, veja aqui, não, eu não quero saber que se nunca vai dar. Nunca deu, nunca vai dar é outra história, né? Prefiro não brincar disso. Então agora você tem algo mais parecido que o investidor estrangeiro entende, que é a responsabilidade limitada. Eu acho que para boa parte dos investidores também é bom, né? Porque eu vou brincar até onde eu botei de dinheiro. Eu não quero ter que aportar. Eu quero brincar até aqui, né? Obviamente vai caber ao gestor, nesta situação, ter o melhor. Aí voltando àquela tua pergunta inicial, vou calcular esse risco direitinho, né? Porque antes, deu problema, agora o investidor dá um dinheiro. Agora não vai ter mais isso. Não, vai ser complicado, né? Gatilho de advogado, não sei o que e tal. Bem, então acho até vai ser melhor para a diligência da indústria, acho mais conforto para os investidores também, né? Hoje isso não é assim, né? Então voltar aqui à tua pergunta do fundo com rentabilidade negativa, não, PL negativo, né? Aonde você tenha a necessidade de aportar recursos. Faz parte hoje e no futuro também fará parte, se tiver no regulamento. Se o regulamento for omisso, é ilimitado, está claro que ela é limitada a responsabilidade, tá? Numa responsabilidade ilimitada, você vai ter que arcar com o prejuízo do fundo, né? Recentemente a gente teve um caso, né, de não sei se você quer falar nomes aqui, mas aquela gestora, enfim. Então, tivemos um caso aqui. Mas vamos lá, vamos colocar aqui a situação. Primeiro, era um fundo de investimento em participações, né? Por que eu gosto de deixar isso claro?
Não era um fundo que nós compramos aqui no balcão a qualquer hora. Não é aquele fundo que você vai entrar no site, está ali, ponto, para você comprar. Não é. É um fundo de investimento de participações. É um fundo que compra, em teoria, se a teoria é, ele vai comprar empresas pequenas, empresas que estão nascendo. Imagina a empresa como um projeto. Ele está comprando projetos de empresas que vão crescer, vão maturar e um dia vão ficar grandes e você vai ter colocado, sei lá, R$2.000 e a empresa vai... Vamos supor que o fundo fez uma captação de 2 milhões numa única empresa, só para fazer um exercício bem simples, 2 milhões num único fundo, um único aporte de uma vez só, em 5 anos aqueles 2 milhões a empresa virou 40 milhões. Bacana, né? Muito bom. Você comprou a empresa no nascedouro, investiu em governança, investiu em tecnologia, abriu mercado, logística, fez todo esse trabalho, a empresa cresceu, a tese era muito boa, virou 40 milhões. Todo mundo gosta disso. Né? Aí não tem dúvida. Agora, concorda que há muitas vezes a tecnologia é nova, às vezes a gestão em si é nova, o mercado que você está abrindo é novo, tem vários riscos aqui. E aí volta ao assunto que você gosta e entende muito, risco e retorno. Você está comprando um negócio pequeno, cheio de riscos, que pode sair de 2 para 40 milhões. Deve estar em algum lugar, deve estar na cabeça de alguém o seguinte, pode virar pau 2. Porque se o negócio é tão bom para vir de 2 para 40 em 5 anos, ele deve ter um risco que também deve explicar o fato dele virar 0 ou até negativo. O que acontece? Neste fundo particularmente, e nesse, mas qualquer outro, a cota não caiu de um dia para o outro. Tinha uma tese de investimento por trás. Essa tese de investimento, vou falar muito por alto dessa, mas poderia ser qualquer outra. Tinha uma tese de investimento que era shoppings em cidades médias do interior de São Paulo. Esperava-se que essas cidades iam crescer, o Brasil vinha ali de um período bom, em 2017, que vinha subir, esperava que as cidades fossem crescer, e aí fosse ter, né, um boom desses shoppings, as cidades iam crescer, shoppings ia dar muito dinheiro. A tese não se confirmou. Ela era ruim? Falar hoje é fácil. Hoje eu digo que era ruim. Eu nem sei se era ruim, de repente pode ser problema de execução, às vezes a tese é boa, a execução da tese é ruim. Pode até ser. Mas ok. O que acontece é que chegou 2020, né? Não precisa falar mais nada, né? Os shoppings foram lá para baixo, o negócio já não vinha tão bem, e aí a cota já caiu. Então não é que de um dia para outro a cota saiu, por exemplo, de 1.000 para menos 100 ou menos 200. Não é isso. A cota já vinha caindo. A questão é que chega uma hora, o ativo virou pó, ok, mas assim como eu vou vender o shopping por preço negativo, eu vou pagar para alguém comprar o shopping? Não é isso. O problema é que o fundo, em algum momento, ele tem despesas para pagar. Né? Você tem despesas. Você tem advogado para pagar, você tem uma série de coisas. E o fundo ficou com patrimônio tão pequeno que ele nem conseguiu pagar as despesas. Então, em algum momento, você tem que liquidar o fundo com prejuízo, porque tem que encerrar o fundo, tem que pagar advogado, tem que vendi um produto muito baixo, tinha um auditor para pagar, tinha alguma coisa assim, tinha algumas despesas. E aí, se você pega um negócio, de repente, parece um caminhão de dinheiro, mas ele tinha tão pouco patrimônio que qualquer coisa que você deixasse de negativo, deixasse R$1.000 de negativo num patrimônio de R$100, dá quanto? Dá um percentual enorme, né? Você já está com um PL muito pequeno. Que eu sempre assim, às vezes o cara, alguma barbeiragem, você chega lá, o fundo ficou com um patrimônio de R$10.000, só. Aí você chega, tem que pagar auditoria, tem que pagar, mas de repente o fundo passa a ter de quanto de despesa? R$12.000 de despesa. Você já está devendo R$2.000. Vira negativo muito rápido. De menos 20%. Pô, menos 20% foi R$2.000, né? Menos 20%, porque tinha um patrimônio de 10.000, teve 12.000 de despesa, gerou o quê? 20% negativo. Mas não é assim, então quando você olha o negativo, nossa! Então nesse caso que a gente estava falando, tem que ver qual é o tamanho, né? Menos 300% pode ser o quê? Pode ser R$3.000, R$4.000, eu não olhei para ver, né? Agora, o que eu acho que é importante ressaltar é que tinha uma tese de investimento por trás. Imagino, teve uma oferta pública, os riscos estavam lá. Provavelmente, vai até engraçar uma coisa, a gente falar de risco, lembrar disso também. Depois da pandemia, quando começou a sair prospecto de oferta pública, todo prospecto está lá.
riscos de pandemias e não sei o que, não sei o que. Mas não existia isso antes. Não existia um prospecto antes da pandemia que eu lesse uma linha assim, um risco de pandemias e epidemias, e não existia essa linha de risco antes. Essa linha de risco surgiu depois da pandemia. E até porque a conversa de que, até o Bill Gates falou que vão ter outras, e tal. Mais de uma pessoa que o Bill Gates chamou a atenção, porque o Bill Gates é muito antenado com essas coisas. Então, assim, agora tem essa linha desse risco, né? Provavelmente na época esse risco não existia. A tese de investimento talvez até frutificasse se não tivesse tido a pandemia. Não sei. Né? Fazer esses exercícios assim é fácil depois de dar o problema. Né? Agora, e talvez a tese não florescesse tão bem. Mas lá, o que é esse fundo? Foi bem, mas foi tão bem quanto eu imaginei. O que eu acho que é a mensagem? Um FII para investimento de risco. Você está comprando um projeto na origem. Projeto na origem vai ter dois riscos grandes. Primeiro, a tese pode não se tornar verdadeira e a execução pode não ser tão boa. Então você está comprando dois riscos. Ponto. Quando você compra, por exemplo, um fundo imobiliário, só para dar um exemplo mais palpável, eu compro um fundo imobiliário de incorporação. O cara vai lá, vai escolher um terreno, vai construir um prédio, não sei o quê. Você está comprando um risco de incorporação. Porque o cara pode estar fazendo alguma coisa, de repente descobre ali, aqui é um sítio arqueológico, não posso mais construir. Para construir eu vou ter que fazer esse espaço todo não vou poder construir. Mudou toda a rentabilidade do negócio. Então, quando você compra um projeto, alguma coisa que está no início, você está comprando um risco de execução. Não é como comprar uma tese de investimento, eu vou comprar uma NTNB 2055. Tá bom, mais ou menos o que você falou, a gente estava conversando, tem um histórico, você olha, não sabe ver. Agora você está comprando um projeto que tem risco de incorporação, um negócio que é novo, mas construir prédio vai em todo lugar. Mais ou menos. Tem histórias aqui, muitas vezes, para algumas famosas. Você vai construir, de repente, não pode mexer nesse terreno. Você não pode derrubar a casa porque está tombada. Mas não está, mas está em processo de... Poxa, mas eu já tinha comprado o terreno, como é que pode? Aí fica aquelas coisas, ninguém sabia como é que estava, onde é que estava, em que departamento que estava isso e tal. Então você está comprando esse risco, né? Então assim, o PL negativo, hoje, na estrutura atual, cabe ao investidor arcar com ele. Na nova estrutura, desde que, claro, no regulamento, problema de insolvência civil, o fundo vai entrar no rito de insolvência civil e pronto. Tese de investimento. Algumas frutificam, né? Florescem, crescem, outras não dão muito certo. Mas voltando ao nosso risco-retorno, os melhores retornos devem vir dos maiores riscos. Deveriam, né? Os maiores retornos deveriam vir dos maiores riscos, porque senão, para que eu vou comprar alguma coisa com maior risco, você pode me pagar uma coisa com outra, né? Lembrando que os maiores retornos deveriam vir dos maiores riscos na média. Porque tem um negócio que o pessoal esquece, que é quanto maior o risco, veja só que maior o risco. Né? A média vai estar aqui, mas a dispersão vai estar maior. Sim. Então a chance de você ter um prejuízo maior também aumenta. E aí isso muitas vezes passa. Eu tenho visto muito sobre esse caso, assim, matérias que eu julgo que não são o melhor serviço que a gente poderia ter. Quem perdeu todo o dinheiro, todo o patrimônio que tinha com esse caso. Você não deveria ter um pedaço importante do seu patrimônio em FIPs, que dirá em um único FIP, né? Sim, total. E esse é um ponto importante também para o investidor. Tem o ponto de vista do gestor fazer o acompanhamento, tentar performar a tese, fazer o adequado controle de risco, mas tem um pedaço do controle de risco que sempre vai estar no pé do investidor. Sim, você está perfeito, Primeira coisa, né? Aí a gente volta lá ao back to the basics, né? Reserva de emergência. Tem uma reserva de emergência onde você vai deixar lá 6 meses de receitas para frente, de despesas, né, para frente. Alguma coisa assim. Dá 10 mil reais por mês, tenho 60 mil guardado na reserva de emergência. Pode ser 60, pode ser 6 meses, pode ser 10. Tenha isso, né? Tem uma parte dos seus recursos, para quê? Para os seus projetos, para os seus sonhos, uma faculdade, uma viagem, não sei o quê. Faça uma reservinha, tal. Faça a sua reserva para a sua aposentadoria.
Não, você está mais jovem, pode correr mais risco, tá mais velho, mais perto da aposentadoria corre menos risco, vai adequando a carteira. Mas você quer uma carteira que você tem que pensar o seguinte, digamos, aquele dinheiro que vai pagar a minha aposentadoria, vamos chamar assim, né? Nessa parcelinha dos sonhos, vamos chamar assim, e se você for jovem, de repente na parcelinha da Previdência, você tira um pedaço para um risco maior. Talvez essa tese de investimento. Tá bom, ok. Vamos supor que seja 5% da minha carteira, eu vou comprar um risco maior, tá? Estou mais jovem, então 10% eu vou comprar um risco maior. Mas você vai comprar um ativo de risco maior? Faz sentido? No pedaço que você escolheu para comprar risco, você vai comprar um único fundo de risco? Não faz o menor sentido. Diversifica. Diversifica. Que é o que você falou, pouca gente tem essa visão. Neste pedaço aqui, quando a gente faz o gráfico de risco gestoso, nesse pedaço mais à direita, onde você olha, você tem um determinado risco para tanto retorno, tem uma distribuição de probabilidade nessa área aqui que é enorme. Que é enorme. Então, você não pode comprar um só. A relação risco e retorno é heterocedástica, não é isso? Nossa, bonito isso. Isso é bonito, hein? Nossa, bonito, mas isso é complicado, cara. Então, assim, particularmente é o seguinte, uma matéria, eu particularmente, assim, se eu fosse escrever, eu não escreveria alguma coisa fazendo uma suposição, escrever em cima de uma suposição. Alguém que comprasse tudo, porque isso não é razoável. Isso não é razoável. Eu já acho que não é razoável. Eu acho, quando você compra um FIP, você está comprando uma oferta pública. Teve lá um prospecto, dizendo todas as condições, todos os riscos, tal. A pessoa não lê? Não lê. Infelizmente, as pessoas não leem, tá? Mas, tá lá. Quem vendeu deveria ter falado dos riscos também. Independente de você ter lido ou não ter lido, uma coisa é o que você fala. Você sabe que está comprando um risco. Né? Então, diversifica. O que eu acho é que a gente tem fazer um parêntese aqui, eu acho que a gente tem, no mercado como um todo, talvez no Brasil seja um pouco pior, a decisão de investimento ela é compartilhada. Na verdade, a decisão de investimento ela é do investidor. A função do consultor e do distribuidor, seja especialista de investimento, assessor de investimento, é orientar. A decisão é do investidor. Então, ele nunca pode tomar decisão achando o seguinte, o Felipe me indicou. O Felipe orientou. Se o Felipe chegou e disse compra, ele está errado. O Felipe deve dizer, dentro do seu perfil, essas são as coisas mais recomendadas para você. Dentro das orientações, ele deveria orientar você a diversificar. Também. Jamais deveria dizer, compra esse, compra esse, compra esse, compra esse. Deveria orientar. E, obviamente, na orientação, vai dizer isso. Dentro dos recomendados tem esse, dentro desses recomendados, esse tem a menor relação. Faz todo sentido. Mas você pode dizer, adorei, mas eu prefiro aquele. Né? É meio que nem um médico. No limite, ele diz assim, tá bom, mas então esse tratamento eu não faço, você procura outro médico. Até poderia, no limite, fazer isso. Mas a decisão é do investidor. Então, nesse sentido, os investidores devem pensar o seguinte, pergunta. Pergunta bastante, pergunta, entenda por quê. Não tenta entender tudo, porque se você for no médico também não adianta o médico começar a te explicar detalhes que você também não vai entender. Mas dentro de um determinado, até onde você aguenta, e você te dá de alguma maneira um conforto, pergunta, tenta entender. Nunca esqueça de... E a diversificação? Bota na primeira pergunta. E a diversificação? Como é que está bem diversificado? Essa pergunta sempre já vai economizar um monte de problema. Está bem diversificado meu portfólio? Você acha que assim eu estou bem diversificado? Você vai no hospital, você está com o braço quebrado e te passam um anti-inflamatório, você tem uma reação. Se te passarem, sei lá, alguma solução de toma um remédio para dor de cabeça aqui. Toma um remédio de dor de cabeça, você, opa, peraí. Alguma coisa você tem, por mais que você não vai estudar medicina, se você quer cuidar da sua saúde, você se interessa em buscar um pouquinho de informação. A mesma coisa para investimento. Você pode não ser um especialista em Project Finance para reavaliar os ativos que estão na carteira, que esse é outro problema, como esses ativos são precificados, se eles são precificados pelo próprio gestor e assim por diante. Mas, no mínimo, você precisa ser capaz de criticar o que você está vendo. Agora, aí vem uma última pergunta que eu acho que você acompanha bem também. A gente viu uma revolução na forma de fazer
distribuição de fundos nos últimos 10 ou 15 anos. Antigamente você tinha uma asset pequena, você vai ter que bater na porta do banco do bancão e vai lá oferecer seu fundo para entrar num FOF e aí vai chegar no cliente do grande banco. Hoje em dia a asset consegue ir lá, distribuir via plataforma e acessar o investidor. Essa abertura não veio de uma forma, não veio antes que a capacidade do investidor de tomar essa decisão? Vamos lá. A gente tinha uma situação antes que era a distribuição bancarizada, né? Onde o cara chegava o seu cliente do banco A, um banco enorme, esse banco A tem uma prateleira dele, totalmente proprietária, e eu não tinha opção. Eu até poderia abrir conta no banco B, no banco C e tal, mas era tudo bem parecidão, né? Cada um com seu tal, né? E aí, isso causa um primeiro problema, que é a confusão que tem na cabeça do investidor entre o banco e o produto. Ele está comprando um banco de uma placa grande, o produto, né, estou comprando da placa grande. Ele não consegue ter a percepção, não tinha percepção, acho que até hoje não tem a percepção de risco tão distinta que alguns produtos são mais arriscados independente da casa. Não vão rodar que nem um reloginho só porque a casa tem uma placa desse tamanho, né? Mas esse era um mercado muito restrito. O que acontece? Mercados meio oligopolizados, obviamente, você tinha preços, ou o que eu quero dizer com preços? Retornos para o investidor, que não eram lá muito bons, porque não tinha muita concorrência. Vieram as plataformas de investimento, né? As plataformas de investimento, elas conseguiram, e aí a gente teve mudanças regulatórias e mudanças tecnológicas que ajudaram muito, né? Elas conseguiram fazer com que uma asset pequena, média, colocasse o seu produto numa prateleira para venda. Porque antes uma casa, como uma asset pequena, uma asset média, não conseguia botar num bancão para vender. Vendia muito para investidor institucional, vendia muito para alguns investidores private, porque o banco tal que tem um private bom, o pessoal montava um FIC, aí o private comprava aqui e tal. Tinham assets boas, mas as assets tinham uma capacidade de distribuição pequena. As plataformas fizeram um grande serviço. Qual o grande serviço? Chegaram e colocaram uma prateleira multi. Né? É como se fosse assim, você tem multifornecedor. É uma prateleira. Você olha como você olhasse uma prateleira de biscoito no mercado e tem da marca A, B, C e D. Você escolhe o biscoito que você quer. Está na prateleira vários fornecedores, várias fábricas aí também. Agora você chegava num banco grande, só tinha produto do banco grande. Agora você tem um supermercado. Você chega lá na prateleira de fundo multimercado, tem um monte de asset para te vender. Tem um monte de asset rendendo renda fixa e tal. Isso foi muito bom. Isso tem um estudo do Banco Central que mostra, e aí quando a gente olha para a CDB, que inclusive baixou o custo de captação para banco médio. O banco médio capta mais barato pela plataforma do que ele fazia, e portanto ele pôde emprestar mais barato também. Teve vantagens até nesse sentido. Aí a sua pergunta sobre o investidor. Eu acho o seguinte, Felipe, o investidor, brasileiro, a gente tem talvez dois grandes problemas. Primeiro, um problema de educação básica no Brasil. O Brasil é um país onde a gente sabe que a gente tem problema. A gente que dá aula vê a dificuldade que muitas pessoas têm de fazer conta em algumas situações de curso superior, que dirá alguém que não teve mesmo. Isso num curso de economia e administração no MBA, né? Então a gente já sabe que a gente tem um problema aqui. A outra coisa é o seguinte: o Brasil veio de uma vida inteira de taxa de juros muito altas e taxas reais muito altas. As pessoas estavam sempre acostumadas ao tal do 1% ao mês, né? A lenda do 1% ao mês, né? De uma hora para outra, a plataforma veio num momento aonde tinha o quê? O risco estava sendo remunerado. Então a bolsa estava indo bem, os ativos de risco estavam indo bem. E aí o cara sai de um CDB de bancão e vai para um multimercado de uma asset que estava indo bem, porque o mercado estava indo bem. Não vamos entrar aqui sobre discussão de alfas e betas, nem vamos entrar nesse negócio. O mercado estava indo bem, um monte de asset estava indo bem também. E aí o cara tem uma experiência, muita gente teve uma experiência de risco nesse cenário. A Bovespa saiu de 500 mil CPFs em 2016 para 4 milhões e 200 em 2021, se eu não me engano. Agora já está com 5 milhões e pouco. Então, olha só, de 500 mil para 4 milhões e meio, para fazer conta redonda. Em 5, 6 anos.
Quer dizer, as pessoas abriram os olhos para o risco, começaram a ver a possibilidade de que o risco realmente compensa. E por que estava compensando mesmo? E aí a gente saiu do momento de produto de renda fixa que paga alta taxa de juros sem risco, né, para um cenário onde agora eu tenho risco e estou sendo remunerado por isso. 500 mil para 4 milhões e meio já mostra bem como é que foi essa euforia, né? A gente viu o negócio dos influencers. Todo dia era influencer novo, não sei o que. Agora os caras estão meio... estão procurando outras coisas para fazer em alguns casos, né? Teve até a cara de influencer que era de fitness, virou de financeiro também e tal. Tem até esses casos, né? Então, assim, a sua pergunta é, de fato, o investidor, acho que o brasileiro não estava nem, não sei se ainda está preparado para comprar risco com consciência, tá? Eu acho assim, não é fácil. Eu acho que é um trabalho de demora anos. E ainda mais quando você tem um país onde o risk-free é... Né? Estamos falando de risk-free, que tudo bem, que agora está muito alto, mas 7% ao ano. Muito bem, Hudson. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, que é isso. Eu tive como te cortar, mas tinha que falar, por favor. Eu que agradeço. É um prazer recebê-lo, muito bom o papo. Acho que espero que o investidor também tenha aprendido bastante. Se quem quiser te procurar... por favor. HB Escola de Negócios, www.HB Escola de Negócios, tá? É a nossa escola de negócios, né, especializada em mercado financeiro, basicamente muito em fundos de investimento também, tá? E depois, se você quiser, bota os créditos lá, eu te dou os créditos e coloca lá no final do programa também. Fechado. Tá muito bom? Obrigado, Hudson. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. Nós ficamos por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até segunda. Tchau, tchau. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão.